E ontem foi o Dia Mundial Sem Tabaco. A data reforça a importância de não fumar. A repórter Riana Carvalho traz mais informações sobre os riscos do cigarro. O Dia Mundial Sem Tabaco já passou, mas é sempre necessário falar da importância de não fumar, pois o tabagismo faz muito mal à saúde. A médica oncologista Raquel Dalagnol conversa conosco agora para falar sobre esse hábito que, segundo a Organização Mundial da Saúde, já matou mais de 8 milhões de pessoas no mundo. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Então vamos começar. Vamos falar como que o cigarro ele age no organismo de uma pessoa. Certo. Quando a pessoa inala a fumaça do cigarro, nessa fumaça há mais de 200 substâncias tóxicas para o corpo, muitas delas causadoras de câncer. Apenas em 5 segundos, esse tabaco, essa fumaça, ela é absorvida pelo pulmão e essas substâncias caem na corrente sanguínea, circulando por todo o corpo e fazendo a sua ação prejudicial. Quais são os riscos que o cigarro traz à saúde de uma pessoa? Bom, são vários os riscos, né? Varia de doenças diretamente afetadas pelo cigarro, por exemplo, como câncer. E aí a gente pode citar câncer de pulmão, câncer de garganta. O cigarro também prejudica a parte cardiovascular. O que é isso? O coração e toda a circulação do corpo, fazendo aumentar o risco da pessoa ter infarto, fazendo a pessoa aumentar o risco de ter AVC, que é o derrame cerebral. Quais são os cânceres que mais são ocasionados devido ao tabagismo? Os mais implicados, né, no risco é o câncer de pulmão, e os cânceres por onde a fumaça ela passa, né? Então, o câncer de boca, o câncer da laringe, que é o órgão nosso da respiração que leva o ar até os pulmões, câncer do esôfago, câncer do estômago, câncer de bexiga é um órgão um pouco mais distante, né, dos pulmões, mas o risco é muito grande entre os pacientes que fumam. Via de regra, todos os cânceres podem ser aumentados com o pulmão, com o tabagismo, mas esses são os cânceres principais. Doutora, para quem está nos assistindo e que quer parar de fumar, quer largar esse hábito, esse vício, tem alguma dica? Quais são essas dicas que podem auxiliar na hora de parar de fumar? Certo. Para parar de fumar, primeiro precisa se decidir parar de fumar, né? Essas campanhas são de extrema importância em que a gente consegue orientar dos riscos do tabagismo para tentar conscientizar a pessoa, embora seja um vício e nem muitas vezes isso é muito fácil de conseguir largar e de conseguir passar por cima disso. Então, assim, se recomenda que a pessoa ela pode tentar 2 estratégias. Ela pode parar de fumar abruptamente, decide que vai parar de fumar e com a sua força de vontade ou com o auxílio de alguns medicamentos, adesivos de nicotina, que isso pode ser orientado pelo médico, pode ajudar a parar de fumar, ou pode haver uma parada gradual de fumar, indo cada vez mais a cada dia que passa fumando menos cigarros, porém, esse tempo não deve se estender a mais de 15 dias, porque aí já se torna pouco eficaz. Como eu falei, tem essas medidas, tem alguns medicamentos que podem ajudar no controle da ansiedade, no controle dos efeitos colaterais que a gente chama de síndrome de abstinência, né? A pessoa está tão acostumada com o cigarro que muitas vezes parar de fumar pode trazer alguma espécie de nervosismo, de palpitação, de crises de ansiedade. Há remédios para controlar isso, além de, por exemplo, suplementação de nicotina de maneira muito pequena, que pode ajudar a passar por essa etapa com menos sofrimento. Os riscos, por exemplo, de câncer, eles permanecem por vários anos. Na verdade, a pessoa que fumou, ela sempre vai ter um risco a mais de ter câncer do que uma pessoa que nunca fumou, por exemplo. Mas, à medida que os anos vão passando, que a pessoa deixa de fumar, o risco de câncer de pulmão, por exemplo, ele vai caindo drasticamente. Em relação à parte cardíaca, à parte cerebral, à parte dos vasos sanguíneos, isso em 1 dia, 2 dias, por exemplo, se a pessoa está com uma pressão alta, que o cigarro está contribuindo, a pressão já normaliza. Em 1 dia sem fumar, a frequência cardíaca, o pulso, né, os batimentos cardíacos, que geralmente são acelerados de quem fuma, eles já vão normalizando. Doutora Raquel, muito obrigada pelas informações e por participar do nosso programa. Então, reforçando você que está nos assistindo e que tem interesse de largar o hábito de fumar, então sempre procure um profissional da saúde para auxiliar nesse processo.